Pouso Alegre, 5 de abril de 2023, quarta-feira, de céu claro, termômetros na casa dos 25 graus. No sul de Minas haverá sol entre nuvens e nós iniciamos a edição 323 do Jornal Falado Online, Correio Sem Selo. E vamos às notícias. Deputado estadual por Pouso Alegre, Dr. Paulo, pode estar entre os deputados que se abstiveram de votar sobre o reajuste de 300% do salário de Zema. Polícia impede homem de se atirar de um pontilhão. Cartório eleitoral não funciona a partir de hoje. Registrada em Lavras a primeira morte decorrente de chikungunya, transmitida pelo mosquito da dengue. O óbito estava em investigação e foi confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas. Em Lavras foi confirmada ainda a terceira morte decorrente da dengue. Lavras tem, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, 929 casos de dengue. Antônio Claré Júnior, natural de Lavras, foi indicado pelo governador de Minas, Romeu Zema, para ocupar a vice-presidência do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. Antônio Claré é filiado do Partido Novo e aliado do governador. Ainda em Lavras, uma família formada de pai, mãe, tio e avó, bêbados, promoveu uma quebradeira na Escola Estadual Cristiano de Souza, no bairro Nova Lavras, ao ser informada pela direção que a adolescente que eles buscavam não se encontrava naquele estabelecimento de ensino. Um dos familiares da adolescente estava armado com um facão. A polícia militar compareceu ao local e efetuou a prisão de todos eles. A perícia foi acionada para avaliar os danos da depredação. O PROCON de Alfenas, cumprindo a determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, realizou ação no comércio varejista e apreendeu os lotes de maionese fabricados pela Fugini, cuja matéria-prima utilizada para a preparação da maionese estava vencida. O lote apreendido foi o de número 354 e com vencimento entre dezembro de 2023 a março de 2024. Em Pouso Alegre, pergunta se o PROCON adotou o mesmo procedimento. A resposta é não. Em Pouso Alegre, em muitas gôndolas dos supermercados, a maionese ainda era encontrada, o que está gerando queixa dos consumidores. O DER, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, inaugurou hoje o Centro de Controle Operacional para Vídeo Monitoramento e Fiscalização Eletrônica das Rodovias Mineiras. A sede será em Belo Horizonte e irá funcionar 24 horas por dia. Foram investidos 34 milhões de reais no projeto. Divulgado o balanço do período chuvoso em Minas Gerais pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, com 394 toneladas de fornecimento de material de ajuda humanitária à população atingida. Foram entregues 15 mil cestas básicas, cerca de 5 mil colchões, 5 mil kits dormitórios, 7 mil kits de higiene e 8 mil itens avulsos, como água mineral, lonas, alimentos, dentre outros. Foram mais de 12 mil pessoas desalojadas e mais de 2 mil desabrigadas e 22 pessoas morreram. O Ligue 180, que orienta e encaminha denúncias de violência contra a mulher, está atendendo por um canal no WhatsApp. O atendimento será realizado por uma atendente virtual chamada Pagu e ela ofertará várias opções de auxílio. O Ligue 180 funciona por telefone e o WhatsApp 24 horas todos os dias da semana. Para adicionar o link, basta enviar mensagem para o número 61 96 10 01 80. No sábado de Aleluia e no domingo de Páscoa, a Prefeitura de Itajubá realizará o programa Peixe na Mesa, com a pesca liberada no Lago do Parque da cidade, a partir das 7 da manhã às 5 da tarde. E o limite será de 6 peixes por pessoa.
Para participar, basta levar 1 quilo de alimento não perecível para ser doado às instituições assistenciais do município. Hoje, amanhã e sexta-feira, os cartórios eleitorais e as centrais de atendimento não funcionarão em Minas Gerais, devido ao feriado da Semana Santa. A suspensão do expediente não trará danos para as atividades do tribunal e o atendimento à sociedade. E os prazos processuais foram prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, caso coincidam com as datas do expediente suspenso, como informou a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas, e o atendimento pelo sistema Título NET continuará nesse período. No Diário Oficial da União foi publicado a lei que estabelece atendimento prioritário às mulheres em situação de violência doméstica pelo Sistema Nacional de Emprego, o SINE. A Lei 14.542 estabelece também que 10% das vagas ofertadas terão que ser reservadas a essas mulheres. Aprovado ontem em primeira votação pelos deputados estaduais de Minas Gerais o projeto de emenda à Constituição que retira o Departamento de Trânsito do Estado, o DETRAN, das mãos da Polícia Civil. Assim, as atividades de registro e licenciamento de veículos e habilitação de condutores deixam de ser responsabilidade da Polícia Civil. Também foi aprovado o aumento dos subsídios do governador Romeu Zema, que sai de 10.500 mensais para mais de 30.500. E o reajuste acontece exatamente no momento em que o governador diz que não sabe se continuará doando o próprio vencimento às instituições de caridade. O aumento vale, além do governador, para o vice-governador e secretários, que poderão ter um dos maiores salários do Brasil, chegando a R$50 mil, mas não supera nem de longe, nem de perto, os vencimentos pagos aos servidores da Câmara Municipal de Pouso Alegre, que está acima do teto de R$60 mil ao mês. É que a proposta do professor Clayton, que pretendia limitar o pagamento dos jetons aos secretários à participação em, no máximo, um conselho administrativo ou fiscal, foi rejeitada. Votaram pelo aumento dos vencimentos do governador Zema, vice-governador e secretários, os deputados do sul de Minas, Betinho Pinto Coelho, Dorgal Andrada, Doutor Maurício de Ouro Fino, Duarte Bequir, Noraldino Júnior, contra o professor Clayton. Branco votaram Bruno Engler e o Sargento Rodrigues. Você deve estar se perguntando, e o Dr. Paulo de Pouso Alegre? Bem, o Dr. Paulo de Pouso Alegre não consta da lista divulgada, o que significa que se absteve de votação junto com outros 4 deputados ou então não compareceu à sessão. Essa não seria a primeira vez que o Dr. Paulo não comparece à sessão quando o assunto é muito importante, viu? É aquela coisa, né? É em cima do muro. Então, ou ele se absteve, junto com outros 4, ou então não compareceu à sessão. E um assunto tão importante, de tamanha relevância, e o deputado de Pouso Alegre, só Deus sabe onde estava. Cumprido ontem em Poços de Caldas, mandado de busca e apreensão na residência e escritório de um advogado na cidade pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. O advogado é suspeito em participação de uma quadrilha de estelionatários e lavagem de dinheiro. A estimativa da polícia é que a quadrilha tenha movimentado cerca de R$600 milhões de maneira indevida. Em Andradas, na Escola Estadual Doutor Alcides Moscone,
um aluno encontrou um revólver calibre 22 no muro dos fundos da quadra da escola e a arma estava descarregada e não apresentava numeração. A direção da escola acionou a polícia militar, que encaminhou o revólver para a delegacia de polícia. Em Machado, no bairro Jardim Primavera, ocorreu uma briga que terminou com 2 pessoas esfaqueadas, sendo que uma vítima era desafeto do autor das facadas e a outra foi a que tentava separar a briga. A briga foi entre pai e filho de 18 anos e o motivo foi porque o filho desligou o padrão de energia elétrica da residência. Ao ser questionado pelo pai, o jovem de 18 anos atacou o pai com golpes de faca. A mulher tentou separar a briga, mas foi atingida na mão. O jovem fugiu. Em Varginha, a área azul foi suspensa temporariamente devido à conclusão do processo de terceirização e informatização do serviço. Ainda em Varginha, o Corpo de Bombeiros realizou, através do helicóptero Arcanjo, o transporte de uma equipe médica de Itajubá, Três Corações, onde foram doados 2 rins, sendo encaminhado um rim para o paciente de Pouso Alegre e o outro para o paciente de Passos. Depois, a equipe médica de Itajubá esteve em Varginha para a retirada de um rim e um fígado de um doador. Em Poço Fundo, a Polícia Militar intensificou o policiamento preventivo na zona rural, através da Patrulha Rural, com o objetivo de conter a criminalidade. Diversas abordagens vêm acontecendo a caminhões boiadeiros. Com a chegada do período de safra em Poço Fundo, a PM pretende intensificar o patrulhamento na zona rural. Morreu na rodovia Fernão Dias, próximo a XCMG, ontem, um cachorro do mato que foi atropelado. Na região, seria importante que fosse adotada uma medida de proteção aos animais silvestres que passam pelo local. E esse não seria o primeiro atropelamento ocorrido. Preso em Pouso Alegre pela Polícia Militar, o homem que estava de posse de uma arma de fogo após ter discutido com a esposa. A prisão ocorreu no bairro da Saúde e a discussão ocorreu porque o homem chegou em casa e o jantar não estava pronto. No quarto do casal, que foi liberado para averiguação, a APM encontrou a arma de fogo, 2 munições e um coldre. Em Pouso Alegre, um homem foi preso depois de perseguir e furtar cartões e chaves da ex-namorada na Vila Nossa Senhora Aparecida. O homem pulou o muro da casa da vítima para praticar o furto. Ele foi preso pela Polícia Civil no trabalho dele e conduzido para o presídio de Pouso Alegre. As perseguições ocorreram depois do final do relacionamento. E pela 6ª vez consecutivas, em um ano, no bairro Foch, uma clínica odontológica é furtada em Pouso Alegre. Os assaltantes quebraram a porta de vidro, entraram na clínica e levaram um aparelho de televisão. A polícia militar foi acionada, mas até o momento não prendeu os autores do crime. A porta de vidro da clínica odontológica foi quebrada com uma pedrada. No quilômetro 848 da rodovia Fernão Dias, um ciclista foi atropelado depois de invadir a pista da direita. O veículo que atropelou o ciclista não foi identificado. Depois disso, o corpo da vítima sofreu vários atropelamentos por outros veículos, depois de que a vítima caiu na faixa de rolamento. O ciclista não foi identificado. Os treinos para o campeonato da Série C do Brasileiro foram iniciados pelo Pouso Alegre Futebol Clube esta semana. O time tem estreia marcada no dia 2 de maio, contra o Volta Redonda do Rio de Janeiro. Na sexta-feira santa, o Pouso Alegre tem jogo amistoso agendado. Em Pouso Alegre, no bairro Jardim Ara, menores abandonaram um carro que foi furtado. O veículo foi abandonado na Rua das Violetas, depois de o carro ter um dos pneus estourado. A polícia militar foi acionada e encontrou os menores, que tentaram fugir a pé e foram apreendidos. O veículo foi furtado no centro da cidade.
Em Pouso Alegre, animais de grande porte estão sendo abandonados depois de sofrerem maus tratos. A informação é da protetora Adriana Sula, que tem um santuário voltado ao atendimento dos animais, a ONG Patas de Anjos. A ONG vive de auxílio da comunidade. Diversos resgates aconteceram na cidade no mês de março e foram um total de 9 animais, sendo que 6 morreram. O contato para doação é 3598 865 2638. Com a criação da parceria da Prefeitura com as clínicas veterinárias em Pouso Alegre, a ONG poderia ser incluída nos atendimentos médicos sem custo. Assim como a Prefeitura poderia disponibilizar o carreto dos animais, que tem custo altíssimo, a Patas de Anjos. O programa Trilhas de Futuro do Governo de Minas está realizando um mapeamento de mão de obra no estado até o dia 24. O formulário poderá ser preenchido através do site do Trilhas de Futuro e apontará as principais demandas de capacitação voltada ao mercado de trabalho. Na Praça Senador José Bento, em Pouso Alegre, até ao meio-dia, acontece a comemoração do Dia Mundial da Atividade Física e da Saúde. Em Jacutinga, a Polícia Civil prendeu um homem por estuprar a enteada de 11 anos, que relatou o caso à diretora da escola onde estuda. O estupro aconteceu durante 2 anos. Na residência onde ela morava com a mãe e o padrasto. O homem foi encaminhado ao presídio de Pouso Alegre. Agora fica uma pergunta: e a mãe não sabia disso? E se sabia, por que nenhuma providência foi tomada? Em Monte Sião, uma colheitadeira pegou fogo ontem no bairro Três Cruzes, quando realizava a colheita de soja. O maquinário foi destruído completamente pelo fogo e o Corpo de Bombeiros, junto com a Defesa Civil, compareceram ao local onde realizaram contenção do incêndio para que não se alastrasse para a plantação. Ninguém ficou ferido. As polícias militares de Monte Sião e de Ouro Fino foram acionadas por uma pessoa e impediram um jovem de 25 anos de tirar a vida no pontilhão no quilômetro 28 da rodovia 459 em Monte Sião. O jovem foi avistado por uma pessoa que passava pelo local, que o viu em iminente queda, e os policiais chegaram ao local e tentaram conversar com o jovem, que apresentava sintomas de transtornos mentais e estaria sob efeito de álcool. Como o jovem se mostrava irredutível, as polícias militares de Ouro Fino e de Monte Sião acionaram o Corpo de Bombeiros SAMU e isolaram a área. E depois de intensa negociação, o jovem estendeu a mão a um dos militares, sendo retornado à pista. O motivo da tentativa de suicídio seria uma discussão com a esposa na residência do casal, já que a esposa queria terminar o relacionamento. E o Jornal Falado Online Correio Sem Selo, onde a notícia anda de boca em boca, edição 323, desta quarta-feira, 5 de abril de 2023, termina agora, com a participação dos nossos 8 correspondentes e de mais 4 colaboradores na nossa sala de redação, além de José Cláudio, em Congonhal. A jornalista responsável é Sônia Cabral, e a todos, ótima quarta-feira e até amanhã.